Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham, os internautas da Rede Amigo Espírita, companheiros que se encontram no chat, com a coordenação, a moderação da nossa companheira Cleusa, que possamos nessa manhã angariarmos aqueles elementos que nos favoreçam. Bom dia, Júlio. Então, nós vamos hoje retomar o nosso trabalho do Apocalipse a partir do versículo do capítulo 2. Nós vamos hoje trabalhar os últimos movimentos que remontam à carta a Tiatira. Nós vamos ler a partir do versículo 22, só para a gente relembrar. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, gente, essa carta, a quarta carta a Tiatira, ela nos remonta a reflexões de profundidade no que remonta à parte espiritual, às aquisições, mediante os desafios que vamos enfrentando na esteira evolutiva. Nós trabalhamos aqui durante várias semanas a questão da oferta do Senhor, da apropriação dessa oferta no que remonta aos valores que são aplicados e vão promovendo o nosso crescimento, como também trabalhamos aqui os aspectos que remontam a aqueles desvios de rota, quando damos vazão aos nossos interesses imediatistas e a voz que clama do nosso passado passa a ter um eco e nos induz a comportamentos que ferem aos princípios que a nossa consciência indica. Então, eis o símbolo da corrupção, da intolerância, dos desvios, que vão causando medo, insegurança, dores. É o preço da prostituição. Então é como se a gente se envolvesse num plano utilitarista, mercantilista, ou seja, eu negocio uma série de coisas para que eu possa me manter naquela condição de acomodação, e não aceito o convite para trabalhar nas transformações imprescindíveis que o nosso espírito clama. Mediante ao convite, a vivência. Ao não ouvir o convite, portanto, se manter num plano de retaguarda, existe o preço que a gente discutiu aqui, que são as obras
que cada uma específica tem o seu valor. Há muito é dado, não é? Há muito é cobrado a quem muito foi dado. Esse é um princípio da lei soberana do universo, de causa, de efeito, de repercussão. Causa, efeito, consequência, como queira. Esse é o preço. Então, de acordo com a nossa elaboração mental, nós criamos um campo eletromagnético que se torna, inclusive, a nossa vestidura, a nossa roupagem. É uma roupagem espiritual dotada de cargas, que define campo, enfim. E que essa ambiência espiritual em torno do nosso espírito, fomentada por nós mesmos, o espírito que fomenta, o espírito que cria, o espírito que sustenta. Então esse arcabouço, se eu posso assim dizer, que tem essas variações, porém as suas especificidades, ele atrai energias, pensamentos, né? Que aí no caso é pensamento que entra em relação, em sintonia. E aí a gente vai vivendo dentro de um circuito de atração e de refração, né? De repulsão. Então, atraímos bons pensamentos se nós criamos bons pensamentos. Atraímos energias negativas se nós fomentamos a energia negativa. Atraímos pessoas de acordo com o nosso comportamento. Vamos frequentar lugares que nós é que escolhemos. Vamos colher, portanto, nos lugares e na convivência com as pessoas, a nossa elaboração, a nossa produção. E, no caso, nós espíritas, estudamos a comunicação dos espíritos, a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Então, mediante a tudo isso, nós também iremos atrair entidades espirituais que estão vibrando nessas faixas. É lei. Não tem mistério. A gente precisa de entender. E a doutrina espírita, abrindo os portais do Apocalipse para nós, tem esse papel, tirar o véu. A doutrina espírita é uma chave que abre o entendimento. Então aqui agora nós não nos satisfazemos se alguém falar que é um mistério. É um mistério de Deus. Tá, mistério é de Deus, né? Sempre haverá um mistério. Mas Deus diz assim, vinde a mim. Ele não foi o que Jesus disse? Jesus como representante dele, né? Vinde a mim, quem está cansado, quem está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, a ignorância, ela tem um peso. Por isso é que o fardo da ignorância é pesado. Jesus disse, o meu fardo, o meu jugo é leve. É leve por quê? Porque ele conhece, no sentido individual, ele conhece a lei. E ele te chamando para estar do lado dele, ele vai te ensinar esses mecanismos para que você opere e esse jugo se faça leve. Não tem mistério. Quer dizer, né? Nessa parte não tem mistério, agora a gente precisa de estudar. Bom, gente, então essa parte espiritual da carta, endereçada pelo Cristo, através de João Evangelista, não é? Como quem é o responsável por escrever o Apocalipse. É necessário que a gente entenda que essa carta é uma carta espiritual. É uma carta que nos ajuda a refletir sobre ciência, sobre física. Nós não estamos falando aqui de carga, nós estamos falando aqui de campo. Isso tem a ver com a física. Mas ela propõe a chamada metafísica também. É a parte espiritual. A física chega num ponto e a parte espiritual, vem aqui para a parte intuitiva, pode sentar aqui, Sandra, fica aqui pertinho. Aqui. A parte espiritual é que dá aquela ideia do que extrapola, né? O que está para além.
Isso é fundamental para a gente entender. Eu vou fazer um paralelo. Vou fazer um paralelo entre astronomia e astrologia. Astrologia é uma ciência. É uma ciência milenar. Que a partir da Idade Média, ela se desviou dos seus princípios e entrou pela senda do que é comum, pelo que é sortilégio, né? O que é misticismo, e ela foi descaracterizada. Mas ela é uma ciência, uma metaciência, né? Vamos dizer assim, é uma ciência espiritual. Porque aonde a astronomia para, a astrologia continua. Ela vai falar das influências que existem no universo. Alguns contestam porque, por exemplo, nós em doutrina espírita sabemos que a responsabilidade é nossa. Mas nós espíritas precisamos de ter calma e não desconsiderar outras ciências. Porque existe influência, sim, dos astros nas nossas vidas. Existe um contexto magnético de atração, não é? A lei gravitacional do universo, ela influencia sobre os corpos. E se influencia sobre os corpos, acaba influenciando na nossa desenvoltura psíquica. Sem dúvida alguma. Se você tem um problema de saúde, se você está com uma descompensação hormonal, se você não tomar o medicamento, a sua parte psicológica, o seu desenvolvimento psíquico, ele perde, não perde? Então você tem que tomar o hormônio. Então se você tem influência da Lua, por exemplo, nas marés, a influência magnética da Lua altera os micro-organismos. A nossa constituição orgânica temos micro-organismos. Então tem época que o seu corpo tem uma desenvoltura em função das influências que vêm de fora. Agora, essas influências, elas não desautorizam o que é importantíssimo, ou seja, o espírito sobrepor as influências, que aí entra um fator determinante chamado vontade. Eu abri esse painel apenas para dizer que o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita, ele nos convida a refletir sobre as ciências naturais, as ciências humanas, mas eles nos projetam também para a parte espiritual, porque senão não teria sentido a gente estar aqui fazendo esse estudo. Só para concluir o raciocínio, a astronomia é uma derivação da astrologia, não o contrário. Então o estudo, os cálculos que os físicos fazem do universo, eles chegaram nessa condição porque houve um processo detonado pelos estudiosos que reencarnaram vindo de outras esferas, para nos mostrar que existe uma inter-relação, uma interdependência entre os sistemas. Isso é maravilhoso para nós. Nós somos cidadãos do planeta Terra, mas estamos nos intercambiando com seres que estão em outros mundos. Seja intercambiando por contatos diretos, porque quando a gente dorme, a gente encontra com os espíritos. Espíritos da Terra e espíritos do espaço. Não é? Nós recebemos aqui na Terra a reencarnação de espíritos que estão chegando aqui na Terra agora. Não pode? Não pode? Olha, veio um espírito, foi trazido lá de Sírios, um contexto mais elevado, para ajudar a humanidade. Então ele pode estar reencarnado aqui no nosso meio e ninguém nem está vendo. Mas ele veio de uma outra esfera. Ele não é dessa ambiência. Certo? Mas existe também, isso que é importante, os fatores de envolvimento espiritual que nos coloca nessa relação com outras esferas. Então, só para simplificar, o Chico Xavier, certa feita, isso é um caso narrado por Arnaldo Rocha, o Chico Xavier estava passando um momento muito difícil, inclusive financeiro. E ele estava com um problema na visão, e teve um dia que ele, muito entristecido, ele indo na direção da casa de uma de suas irmãs,
se não me engano, era a Zina, que morava na Floresta, no bairro Floresta. E ele, no viaduto ali Santa Teresa, na direção da Floresta, era um final de tarde, ele resolveu, ele estava a dor estava muito intensa. Ele, no final da tarde, ele andando na direção da casa da irmã, ele parou, em cima ali do viaduto. E começou a chorar, enfim, muito emocionado. E ele, naquele momento, ele fez uma prece. Ele fez uma prece. E no meio dessa prece, de repente, ele divisou nos céus uma estrela com uma intensidade diferenciada, mas brilhando. E ele sentiu um bem-estar naquele momento. Sentiu um bem-estar. Aí ele ficou muito agradecido. Aí eis que Emmanuel surgiu no campo mental dele. Ele não perguntou nada. Emmanuel disse assim: é sua mãe Lívia, que de outros mundos, nesse momento, ora por você, atendendo suas preces. Ele viu como uma estrela. A estrela da manhã. Uma estrela. Ele pode ter visto até o mundo que ela viveu, que naquele momento, pela prece dela, até abriu o psiquismo para ele ver, para ele sentir a dinâmica daquela estrela. Não estou dizendo que alivia aquela estrela. Mas a prece tem um poder como uma estrela. Então as estrelas que a gente vai trabalhar aqui mais para frente, elas simbolizam essa possibilidade nossa de intercambiar com as esferas superiores. Isso para nós é de um valor sensacional, extraordinário. Bom, gente, eu vou deixar a estrela para daqui a pouco. Ô Júlio, nós vamos trabalhar então os versículos finais. Agora vamos fazer a objetivação, né? Nós vamos trabalhar a partir então do versículo 27, que diz assim. O 26 encerra falando do poder sobre as nações, né? Que nós falamos na última semana, que são formadas pelos reinos internos, os reflexos, as concepções. Lembra que a gente falou isso semana passada? O versículo 27 diz assim: e com a vara de ferro as regerá, ou seja, as nações, né? E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Fala aí do início e com a vara de ferro. Só antes de entrar nesse aspecto aqui, que nós vamos falar de estrela, Beto, você se referiu à metafísica, e nós temos uma obra extraordinária que é pouco estudada no nosso meio, que é o Mecanismos da Mediunidade, em que André Luiz trata da física mental, a metafísica. Inclusive, no tópico em que ele fala da matéria mental, o pensamento do Criador e o pensamento das criaturas, ele ali nos fala da física das partículas mentais das criaturas, quanto à capacidade de produção de luz. Ele fala que, nos diz lá, que nós podemos entrar nesse aspecto mais embaixo quando nós vamos falar da estrela da luz. Mas é interessante nós darmos esse apontamento, porque André Luiz nos ensina sobre isso, essa física aí que nós vamos, se tivermos a oportunidade, de trazer alguns aspectos aqui. Nesse versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. No 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. O que ele recebeu de meu Pai é esse poder sobre as nações, certo? Para nós entendemos aqui o período. E com vara de ferro, essa vara de ferro, nós vamos nos lembrar do cajado dos pastores, dos patriarcas, que é o domínio sobre os animais.
a capacidade de guiar os animais, a capacidade de conduzir os animais, direcioná-los para que eles possam produzir adequadamente para favorecer a humanidade, que são os nossos valores intrínsecos milenares aprendidos ao longo da evolução. Os instintos, os automatismos que estão arquivados no subconsciente ou no terceiro andar da arca, que é a estruturação, símbolo da estruturação da casa mental. Então é a vontade, esse cajado simboliza a vontade como impacto determinante sobre as paixões, sobre as insinuações inferiores, porque nós acabamos de estudar há pouco a questão das insinuações da Jezabel, que simboliza os sentimentos desvirtuados, os instintos mal conduzidos. Então, essa vara de ferro, que também é referenciada pelos Espíritos na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos ensinam que nós usamos muito pouco, subutilizamos o poder da vontade, e serão quebradas como vaso de oleiros. Essas cristalizações mentais simbolizadas pelas nações, as construções milenares no arcabouço mental, que se nós não utilizarmos a nossa vontade como um impacto determinante a que se refere Emmanuel em pensamento e vida, então nós teremos que ser submetidos ao regime da expiação, para que as cristalizações sejam quebradas. Seremos submetidos porque Deus nos impõe a encarnação para que nós alcancemos a perfeição. E para uns será expiação e para outros será missão. Será expiação para quem não utilizar a vontade como aquele fator determinante. E é missão para quem efetivamente se utiliza da vontade para estabelecer uma nova estruturação no seu campo mental, no seu arcabouço psíquico. Serão quebrados como vasos de oleiro. Você quer acrescentar alguma coisa antes, Beto? Não. Vamos passar por vaso, porque nós temos em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, e diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que nós podemos dizer sobre esse vaso de barro? Por exemplo, a evolução biológica nos capacitando para a apreensão dos valores morais, cujas conquistas são os automatismos, os instintos, que se eles não forem transmutados em virtudes, nos manterão perenemente nos círculos da carne, simbolizado pelo barro. Porque nós viemos de onde? Do pó. O barro, por exemplo, nós podemos até utilizar a simbologia do Gênesis, porque o barro ele é resultado da mistura do pó com a água. Nós temos aí o símbolo das reencarnações, não temos? Uhum. Por exemplo? Sim. Mas prossegue aí. Não, é a questão do vaso, a gente lembrar que o vaso, ele pode representar um vaso consistente da virtude, um vaso de pedra. Isso. Mas ele pode ser um vaso frágil. Um vaso de cristal, por causa das virtudes. Exato. Aí seria? Podemos dizer. Aí depende do ponto de vista, porque a virtude é um cristal, que tem que ser tratada com muito cuidado para não quebrar. Se nós usarmos uma gradação, barro, pedra, metal, cristal. Pode. Porque nós temos esses símbolos todos aqui no... Sem dúvida. Não tem... Como se fosse uma gradação
evolutiva. É uma gradação evolutiva. Então aí eu posso dizer que a virtude, ela tem como base a paixão. A paixão hoje, que nós estamos querendo, em tese, combater, em tese. Porque qual que é o nosso problema hoje? É aquilo que é a paixão que dificulta que a gente se liberte de uma série de coisas. Só que eu não posso desconsiderar a paixão. Porque a paixão é a base. É a base. A paixão precisa de ser direcionada de uma forma diferente. A paixão, se ela não for domada, isso é um símbolo usado por Kardec. Ela é um corcel sem rumo, um corcel indomável. Isso é a paixão. Aquele cavalo que não é que não tem ainda fogoso em todos os campos, principalmente até na área da sexualidade, que é um dos princípios mais complexos que o ser humano precisa de estudar e muitas encarnações para domar. Porque o instinto da sexualidade, ele por si só ele é neutro. O que dá direção para ele é exatamente a capacidade de entendimento, a maturidade do indivíduo. Se ele não tem maturidade, ele se embrenha na parte da sexualidade, daqui a pouco ele é escravo, ele fica doente, ele cai no barro. É isso aí. Aí é a lama. Aí é a lama. Agora, se ele dá uma direção inteligente, ele vai perceber que a força da sexualidade é a força criativa. O que sustenta o universo é uma força, entre aspas, são forças sexuais. Então, a gente tem dificuldade quando fala em força sexual, se pensa no órgão de manifestação. E não é isso. A força sexual é que dimana da própria intimidade do indivíduo. Isso aqui que nós estamos trabalhando, dentro de um plano de criatividade, dentro de um plano de interesse, impulsionado pela força criativa que temos dentro de nós. Que ela pode até ter um nome de sexualidade. Eu vou tirar a sexualidade a partir de agora, para ficar claro. Porque a gente tem barreira até para quando fala do assunto. Opa, o que ele está dizendo ali? Não é? Então, quando o médium, por exemplo, está como um vaso, o vaso aqui como um receptáculo, né? Eu coloco a planta dentro de um vaso, ela vai procriar ali dentro, né? Ela vai se desenvolver no vaso, com terra, com água, com oxigênio, com luz e etc. A mediunidade, ela é considerada uma grande ferramenta, é um vaso. A mediunidade é um vaso. Ele é um recipiente. Um recipiente que nós vamos utilizar as nossas forças criativas. Não sei se deu lá. Então, Chico Xavier, que é o símbolo da mediunidade para nós nos tempos atuais, pela sua evangelização, e não tanto pelo potencial como o pessoal exalta tanto, não é? Embora indiscutível, com a variação de mediunidade, de clarividência, de clareaudiência, de psicografia, de desdobramento, de cura, de materialização, etc, etc, etc. Mas o que me encanta de verdade na mediunidade do Chico não é essa potência. O que me encanta na mediunidade do Chico é a evangelização dessa mediunidade. É a conduta. A conduta que faz com que a mediunidade se transforme em algo com um potencial de criação extraordinário. E aí é criação de vida, de esperança, de carinho, entendeu? Como que o assunto ganha uma... Então, o texto aqui vem falar sobre vasos de oleiro. Olha o que é um oleiro? O que é oleiro? É o que trabalha para construir o vaso. Então, se a mediunidade sendo um vaso, quem constrói a mediunidade não são os espíritos, não. É o médium. Agora, é óbvio que como nós somos incipientes, o Emmanuel
ajudou o Chico a construir esse vaso. O Chico não conseguia construir o vaso sozinho. Não sei se deu lá. Aqui agora, quem está ajudando a gente a construir? Os espíritos que nos tutelam. Nos trouxeram para cá nessa manhã. Porque eles estão assim, ó, presta atenção. Aí quando eu sair daqui, eu vou colocar em prática, em tese, o que eu prestei atenção aqui. Aí na hora que eu for segurar, eu for empurrar, que eu for cortar, aí os espíritos estão lá com a gente. Não, mais um pouquinho para o lado de cá. Mas quem puxa para o lado de cá é você, não são os espíritos. Porque se eles puxar para o lado de cá, ou cortar o pano para você, você não vai aprender a cortar o pano. É uma questão simples. Porque a gente acostumou com a questão mágica, com a questão milagrosa, e até hoje a gente fica dependendo da espiritualidade para que a gente ache que o processo vai dar certo. Pode falar, Denise, você está solicitando aí. Nós temos uma participação aqui do nosso irmão Paulo Ottoni, do Facebook, e ele gostaria de ter uma resposta de um questionamento dele aqui. Seria a vara de ferro, evolução moral física, através da doutrina do Cristo, em contrapartida aos instintos materiais, porque deu um pedaço aqui, aos instintos materiais adquiridos nas encarnações? Vamos pensar que a vara de ferro não pode ser vara de marmelo. Vara de marmelo você usava para outra coisa, né? Dar umas coças nos meninos. Antigamente eu usava vara porque dói, rapaz. E ela é flexível. Mas a vara de ferro, ela não tem jeito de você dobrar, né? Então, o que eu poderia falar que a vara de ferro nos ajuda? Eu entendo o seguinte, que é a nossa consolidação dos planos da elaboração mental. O que é isso? Você concebe uma ideia e você sai para operar. Quanto mais você operar, quanto mais você realizar, mais essa ideia vai se consolidando. Nós vamos formando um corpo bem estruturado, sistematicamente bem elaborado. Pegou lá? Quando você consolida um conteúdo na sua intimidade, nada quebra. Nada derruba. Jesus, por exemplo, usa um símbolo importante para a gente aqui, que pode nos ajudar. Quando ele fala sobre construir uma casa sobre uma rocha. A rocha aqui e a barra de ferro, ela simboliza para nós a estrutura. A casa sobre a rocha, ela é inabalável. Agora, uma casa sobre a areia, a casa sobre o pó, ela não tem estrutura nenhuma, qualquer ventania derruba. Então, como que você vai reger com vara de ferro, né, as nações? As nações, conforme a gente está vendo aqui, são questões íntimas. São igrejas. Nós falamos igrejas aqui há pouco tempo. São aqueles núcleos de ideias que se tornam muitas vezes veículos de manifestação de preconceitos na atualidade. Como é que você vai lidar com preconceito? Como? Se você não tiver um investimento seguro naquilo que já está consolidado. Então, existem aqueles pontos que são ainda lusco-fusco e existem outros que já estão bem fundamentados. A vara de ferro nos faz lembrar da espada que a gente já estudou aqui atrás. A espada que é a verdade. A verdade é uma vara de ferro incontestável. Incontestável. A gente hoje caminhamos para um mundo em que, por exemplo, as pessoas gradativamente vão percebendo que o poder no mundo ele é de responsabilidade pessoal e não na base da transferência como nós acostumamos. É um exemplo? Você vê lá um problema na rua,
Lá na porta da sua casa um passeio rebenta. Ah, esse prefeito dessa cidade não serve. Tem uma semana que o passeio está quebrado aqui, ninguém resolveu. Quanto se dispõe a ir lá e fazer? Está na porta da casa dele. Não, mas é o prefeito. Então, eu estou pegando esse símbolo. É responsabilidade do prefeito? Ou da administração dele? É. Mas, até quando que eu vou ficar esperando que alguém faça? Não sei se deu lá. Nós temos uma dificuldade muito grande nos relacionamentos, porque a gente transfere para o outro a responsabilidade que é nossa. Ah, minha mulher é um problema. Meu marido não toma jeito. Meus filhos... E tem umas que são assim, os filhos dela é santo. O problema é o filho dos outros, né? Aí tem até uma frase, eu escuto muito isso em algumas famílias. Filho meu, quem põe defeito sou eu. Agora, se alguém colocar defeito em filho meu, vai se ver comigo. Isso é aquelas onças, né? Tomando conta de filhote lá na selva. A gente quer blindar, né? A gente quer blindar para não ter, muitas vezes, que assumir a responsabilidade de resolver. Então, a autoridade, ela só existe baseado nessa vara de ferro. Posso pôr uma pilha aí? Eu acho que você vai ter que pôr pilha mesmo. Posso pôr uma pilha aí? É. E vale para nós o que você está falando. Não, mas tudo isso é para transferência de responsabilidade, porque nós estamos esperando aí no coletivo espírita que os espíritos superiores reencarnem para mudar o mundo. Esse é um dos dramas. Nós ficamos sentadinhos na televisão, vendo novela, vendo futebol e esperando os espíritos reencarnarem para transformar o mundo de provas e expiações em regeneração. Não, e tem outra. Agora nós temos até alguns discursos espíritas, você vai falar de popilha, eu fico vendo espírita falando por aí que o seguinte, olha, tudo vai mudar daqui a 30, 40 anos, tá bom, gente? Então vocês tratem de mudar, porque a oportunidade foi dada, e a última. Se não resolver, vai para o Chupão. Chupão é um planeta que passa por aí, que sai recolhendo só complicado, só escória. Então, observem bem, gente, como que nós, diante de tanta coisa bonita e profunda, somos aqueles que estamos querendo reger com vara de ferro. Olha que bonito o passarinho. Que passarinho que é esse? Bem-te-vi. Bem-te-vi. A gente quer reger com vara de ferro a vida do outro. Você muda, viu? Senão você, umbral. O planeta está melhorando. Sabe essa turma dos corruptos aí? Vai todo mundo lá pro exílio. Não é? E aí a gente, meu Deus, vamos com calma. Então, a vara de ferro que nós estamos falando, ela tem que ser aplicada em nós. E já que você falou sobre isso, porque tem alguns místicos que não é só médium, é espírito também. Sim. Tem espírito que pega um médium e o médium está escrevendo o que vem na cabeça. Inclusive tem um tal agora de Hebe Camargo mandar mensagem, Jair Rodrigues, só gente famosa mandando mensagem. Toda hora vocês vão ver isso por aí. Ah, mas os espíritos não podem comunicar, Casalberto? Pode, devem, isso é uma grande oportunidade, mas cuidado, viu, gente? Cuidado com andor, porque o santo é de barro, o santo é de barro. Mas vamos voltar aqui para dizer o seguinte. Não é porque eu vou conviver com Francisco de Assis, que vai reencarnar, no que você falou, que isso vai ser suficiente para me mudar. Não! Isso é ignorância espiritual. Observem bem, a gente tem informações sérias. Eu vou dar um exemplo, já que eu falei do Francisco. Existe uma família muito famosa na Idade Média, chamada os de Colonna. Os italianos, né? Os italianos, depois eles se tornaram franceses também, enfim. Os de Colonna.
Esta família dos de Colonna, que obtiveram muito poder político e religioso, tanto que houveram vários papas de Colonna, inclusive o cardeal João de São Paulo, que foi uma das encarnações de Emmanuel, era de Colonna. E, aliás, Emmanuel, esse cardeal João de São Paulo, é quem foi um instrumento para que Francisco de Assis tivesse uma entrevista com o Papa na época, que era Inocêncio III, Emmanuel. O Emmanuel teve a oportunidade de conversar com Francisco de Assis. E diga-se de passagem, Chico, o Clóvis Tavares, porque eles eram todos da família dos de Colonna, viveram lá no século XII. E nesse período eles tiveram contato, os outros familiares tiveram contato, assistiram pregações, conversaram com Francisco de Assis. Pessoas que conviveram conosco no movimento espírita, cheio de problemas como nós outros, mas eles conviveram com Francisco de Assis. O que eu quero dizer com isso? Esse momento apocalíptico gera-se tanta especulação desnaturada, com boas intenções, a gente respeita, mas sem qualquer base de sustentação lógica. Então, reger com vara de ferro as nações é um projeto do Cristo para com todos. Ele não vai enviar um ser que vai reger com vara de ferro as nações, que vai pôr o Trump. Ó, Trump, você não faz bobagem, não. Como é que chama o líder lá, coreano? O Kim Jong-un. Ó, ele não vai chamar o russo. Olha, você toma cuidado, porque se tiver bomba... Não é assim o processo, gente. O Senhor da vida propõe um grande projeto de evolução para os indivíduos. E os indivíduos, assumindo a responsabilidade de promover a evolução, naturalmente nós temos identidades e nós temos afinidades. Então, eu e o Júlio, lá atrás, ontem, batalhávamos para Roma. Gostou? Te pus no fogo. Hoje nós estamos batalhando contra Roma? Não. Vira e mexe, eu brinco com ele, ave. Mas só que eu falei assim, mas não empolga não, porque o nosso ave é Cristo. Porque Roma representa as aquisições da terra. Roma que abre os caminhos para se divulgar o Evangelho. Nós só estamos aqui discutindo o Evangelho hoje porque nós trabalhamos para construir a Via Ápia, o Capitólio, o Coliseu. Não sei se você pegou lá. Só que hoje o Coliseu, a Via Ápia, etc., são ruínas. São ruínas. Eu podia até dizer, não são ruínas, são monumentos que estão guardados no museu da minha intimidade. Porque ontem eu fazia, porque eu achava que eu podia tudo. Guarde isso. Ontem eu fazia porque eu achava que podia tudo. Roma quis conquistar o mundo. Hoje, nós estamos aqui para aprender a contentarmos em viver com aquilo que a gente pode. Pegou a ideia? Antes eu achava que podia tudo. Hoje eu me contento com pouco ou com o que o Senhor me permite viver. É diferente. Resignado é a minha luta. Obediente é o nosso desafio. Então, se a gente conjuga o conhecimento, a aplicação, a resignação e a obediência, a gente forma aqui um triângulo que representa esse convite do Cristo para reger com vara de ferro as nações íntimas. Certo? Quer falar? Você já está querendo caminhar para ir para o 28, não está? Eu acho que nós podemos ir para o Estrela da Manhã, né? Deixa eu dar umas pinceladas. Como nosso irmão Anoy gostava de dizer, né? Deixa eu dar uma pincelada. E dar-lhe a estrela da manhã. Dar-lhe nós vamos nos lembrar que nos é dado segundo as nossas obras.
Então vai ser dada a estrela da manhã, que é um astro luminoso, que é um manancial de luz, que vai ser dado de conformidade com a busca. Então, nós não vamos receber uma estrela da manhã caída do céu se nós não estivermos buscando. Mesmo porque se uma estrela cai do céu extemporaneamente no nosso psiquismo, vai nos trazer complicações, não vai? Já imaginaram Francisco de Assis materializar aqui como uma estrela? Imagine. Vamos pegar esse símbolo, depois você continua. Só para... Ele materializou aqui. Imaginemos que confusão mental que o Francisco de Assis ia favorecer para nós. Que constrangimento. Vamos refletir. Qual seria essa repercussão? Você ia congelar. Eu ia endoidar. O outro ia pirar. O outro ia descompensar. O outro ia desgovernar. O outro... Nós íamos sair da realidade. Por isso é que a estrela da manhã não pode ser tratada como ele acabou de levar. Isso. A estrela da manhã, porque ela desponta no horizonte da manhã com raios mais amenizados, mais atenuados. E o trabalho de elaboração dessa estrela na intimidade é nosso. Então nós nos referimos aqui ao André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Então ele tem lá uma estruturação, uma explicação em termos de metafísica do trabalho na intimidade para desenvolver a luz, que ele conjuga nossas operações no dia a dia com estabelecer ou não a luz. Então, por exemplo, ele diz, e se referindo até às partículas, elétrons, prótons e núcleos, quarks às vezes, os quarks não, porque na época de André Luiz a ciência não havia descoberto os quarks, mas ele diz, por exemplo, que nós nas nossas atividades normais do dia a dia, comer, beber, reproduzir, nós não produzimos luz. Por isso que nós, os espíritas que esperamos a reencarnação de espíritos nobres, assistindo confortavelmente nossas televisões, estamos em equívoco. Estamos em equívoco, porque nós não estamos gerando luz no processo. E esses espíritos podem vir até para nos retirar, né, para levar até embora, né, conforme aprendemos no livro A Gênesis, lá, que vai haver uma transmigração mesmo. A luz só começa a ser elaborada na intimidade quando nós já começamos a concentrar a força mental com atenção nos estudos. Labutar, por exemplo, nas casas espíritas, na sociedade, e orando, elaborando sentimentos nobres. A partir daí que nós começamos a fazer luz na intimidade. André Luiz disseca para nós lá os capítulos iniciais de Mecanismos da Mediunidade. Então essa estrela da manhã, porque é uma estrela, a estrela que nós vemos no céu, só na nossa galáxia são cerca de 400 bilhões de estrelas, e 70% nós não vemos, que elas são anãs vermelhas, não são visíveis a olho nu. Elas processam os elementos químicos na sua intimidade, transmutam os átomos. Então, André Luiz está falando mais ou menos disso, de transmutação de elementos psíquicos para a elaboração da luz na nossa intimidade. E o que o Beto trouxe a respeito de astrologia tem fundamentação. Os mais ortodoxos vão dizer que Allan Kardec desautorizou a astrologia. Não, ele não desautorizou a astrologia. Não era da alçada de Allan Kardec perder tempo estudando astrologia, porque se ele tivesse estudado astrologia, ele constataria a veracidade.
Mas não era do... Não era o foco. É porque para você estudar astrologia, para entender, é como o Beto disse, é uma metafísica, é uma metaciência, precisa de tempo. Assim como para estudar espiritismo, não basta ler o Pentateuco, precisa se estudar, o mesmo vale para essa metaciência, que é a astrologia. Então, a estrela da manhã, cujo símbolo para nós é Jesus, até porque Jesus saía de manhã logo cedo, levantava antes do sol raiar e se punha a orar. Então ele se apresentava cedo, os primeiros raios do dia, e ele se apresentava como uma estrela para a nossa apropriação. Eu achei um texto interessante de um estudioso judeu que diz o seguinte, sobre a estrela da manhã. Em uma série contínua de promessas, Jesus promete para aquele que vence nada menos que a autoridade do rei de Israel sobre as nações do mundo prometida nos Escritos. O versículo aqui citado vem do Salmo 2, do capítulo 2, Salmo 9. E como podemos ver, está vinculado a esse versículo 28. Aplica-se, sobretudo, ao próprio Jesus Cristo. Cristo ainda promete contundentemente compartilhar seus próprios direitos da coroa com aqueles que guardarem seus mandamentos, ou suas obras, né? Por tanto tempo quanto necessário. Olha que interessante isso aqui. Na alusão judaica, o Cristo promete dividir o poder, não é? O poder que ele tem com aqueles que se projetarem e adquirirem pelas obras a condição de reger as nações. Por que o Cristo promete dividir o poder? Porque ele tem um poder supremo, certo? Na realidade, ele promete porque quando o indivíduo gradua-se, quando o indivíduo eleva, o indivíduo é que adquire autoridade. Só que a autoridade do Cristo não é aquela autoridade como essa estrela que pretende mudar o contexto de cada um de fora para dentro. A proposta do Cristo como uma estrela da manhã é de mostrar caminho, é de clarificar para que o indivíduo percorra. Então, à medida que o indivíduo percorre esse caminho, ele vai aprender. Eu não discuto com o Gerson, eu gosto muito do Gerson, por vários motivos, mas um deles é porque ele é músico. Aí sempre que eu estou fazendo um estudo aqui, eu falo, Gerson, eu não vou discutir música com você. Você é músico. Né? Que autoridade que eu tenho? Né? Na roça eu ia falar assim, eu não toco nem galinha. Né? Como é que eu vou? Ele toca violão, eu não posso discutir tocar violão com ele. Mas ele vem aqui comigo conversar outro assunto que de repente ele não tem a habilidade que ele tem no violão. Então qual que é a ideia? Ele me conta sobre o violão e eu conto para ele outra coisa. Que eu vou tentar ver se eu sei algum assunto aqui para mim trabalhar com ele. Aí, convivendo com ele, daqui a pouco nós criamos uma condição. Quem sabe eu posso até escrever uma letra e ele, com habilidade, em 2 segundos, coloca ali uma musicalidade no processo. Aí eu e ele vamos tocar, cantar, fazer música juntos. Então Jesus concede o poder no sentido de, vem cá, vem trabalhar comigo. Quanto mais você trabalhar, mais você vai aprender. Aí daqui a pouco eu não preciso de falar o que você tem que fazer. Porque você já sabe o que você tem que fazer. É esse o sentido do dividir a autoridade colocada aqui pelo nosso companheiro. Mas só para terminar a parte dele, ele citou o Salmo, né? Você achou aí o Salmo? Qual é o Salmo? Procura aí que eu vou continuar. Capítulo 2:9. 2:9. Ele diz assim, ele fala mais ou menos, agora eu perdi.
Roberto, aqui no 9:2, o 9 é: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Esse salmo aqui, ele não está referenciando a estrela. Mas sim ao vaso. Ok, é isso aí. Isso. É isso aí. Mas o que importa aqui para nós é o seguinte, só voltando à estrela da manhã, o aspecto básico do significado do conceito de estrela da manhã é a glória. A estrela da manhã, para ser recebida ou ser dada, deve ser entendida como uma promessa de futuro, de um futuro glorioso. Uma afirmação de grande bem ainda por vir. Jesus está prometendo conceder o dom da estrela da manhã para aquele que vencer. Só virar para cá. Jesus afirma que ele próprio é a brilhante estrela do amanhã. Em suma, Jesus promete dar um futuro glorioso para alguém com a máxima fidelidade e perseverança do vencedor. Eles irão compartilhar com o próprio Cristo. Olha que bonito a fala do companheiro. Então, ele é a estrela da manhã. Mas ele também promete essa estrela da manhã para aqueles que se tornarem vencedores. É a glória espiritual. Então, o Honório falou da estrela da manhã de uma forma também poética. Ele disse assim: a estrela da manhã define não apenas aquele fulgor de uma beleza especial, a apontar que o dia está raiando, mas principalmente definindo a grandeza de Deus, o equilíbrio reinante do universo, a capacidade de refletir-se para nós, de maneira suave, de maneira reconfortante. Aquela luz que dimana do centro do próprio sistema. Quem sabe nós não possamos, sem prejuízos, encarar o esplendor do sol de frente? Nós podemos avaliá-lo pelo resplendor? Não. Mas pelo reflexo da Lua, ou o reflexo do planeta Vênus, que é a estrela da manhã, ou é o da estrela d'alva. Olha o que o Honório está falando. Você não pode, não dá para encarar de frente o sol. Mas você pode observar a grandeza dele refletida nas estrelas que ele cita aqui, até como Vênus e a estrela d'alva. Agora, o mais importante não é dar a essa estrela como um componente clarificador do nosso campo de ação. O importante é que essa estrela da manhã, ela passa a estar repousada ou instaurada no próprio coração nosso. Para terminar, reconhecendo que 1000 vezes é preferível que o sol esteja com Deus e com o Cristo, e que nós nos contentemos com essa estrela, que é capaz de apontar N caminhos para aqueles que, porventura, se vinculam conosco ou que nós observamos e até trabalhamos de algum modo esse versículo 28. Beleza. Então, olha que interessante o Honório falando. A gente já está concebendo isso. O valor, o potencial extraordinário do sol. Não dá para encarar de frente. Então, a gente busca entender essa reflexão através daqueles que o representam, para nos nortear o caminho. Porque o sol representa o futuro. O Cristo representa o futuro para nós. O sol no sentido que nós iremos irradiar a luz. O Cristo no sentido de que para irradiar a luz é na base do amor. Agora, a beleza maior aqui é quando ele diz assim: sabendo disso tudo, o grande lance não é querer se transformar em sol. Isso aqui, o Honório não perdia viagem. Porque tem muita gente aí querendo se tornar estrela, meu filho. Tem uns que nem nascem, estreiam no palco. Nem nasce direito, já está estreando.
Querendo ser o sol, né? Luís XV, né? O Rei Sol, né? Quer se tornar o sol. Qual foi a destinação dele depois? Não, e depois teve que reencarnar uma série de vezes para... Né? É o Jesus Gonçalves, né? Fugiu. Mas vamos voltar. Por se tornar o sol, nós estaremos querendo criar um problema no equilíbrio de um sistema. Vale lembrar que a estrela da manhã, ela percorreu uma trajetória para que ela se despontasse no horizonte. Essa trajetória da estrela da manhã fala para nós sobre tempo. Tudo tem o seu tempo. E esse tempo representa a nossa trajetória evolutiva. A evolução setenária. Não é? O que significa isso? Existe o nosso pensamento cria uma órbita. Não é? Nós percorremos no universo não numa trajetória retilínea. É necessário trabalhar numa trajetória elíptica. É a chamada espiral. Não é? Ou seja, tudo se encadeando nos processos do assimilar a luz e refletir a luz. Nós estamos aqui recebendo luz, não estamos? Quantos ensinamentos? Na hora que terminar, vai vir uma outra fase. Você vai ter que sair para refletir esse ensinamento. O nosso sentimento é assim no convívio. Você assimila, você doa. Você doa, você assimila. Quando a gente quer inverter os processos no universo, nós vamos criar um caos. Nós vamos criar uma dificuldade que altera o sistema de vida de muitos. Você está lá, você tem sua família, seus filhos, seus netos, etc. De uma hora para outra você resolve abandonar tudo. O que vai acontecer se você fizer isso? Você não vai criar uma ruptura num sistema que já está todo organizado? Lembra que a gente falou que nós nos atraímos para o magnetismo? Você tem o campo magnético, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos trocando. Se você de uma hora para outra você quer saber uma coisa, não vou no estudo do Apocalipse, mas não. Você vai criar uma ruptura num sistema. Que determinadas escolhas nossas criam um caos. Quantos pais que estão aí, a duras penas aí com os filhos, com dificuldades, etc., reclamando da vida porque os filhos são um problema, não é? Os filhos não os respeitam, e etc, etc, etc. Mas estão nesse contexto, é porque foram eles, muitas vezes, estou fechando não, tá? Mas em alguns casos são esses pais que estão amargando a rebeldia dos filhos, que protagonizaram lá atrás uma ruptura num sistema. Eles, inadvertidamente, quiseram passear pelo mundo e largaram os filhos no mundo lá, de qualquer jeito. Aí o que deu nisso? Filha, prostituição. Antigamente era isso, né? Pouco recurso. A mulher não sobrava nada para ela. Muitas vezes era prostituição mesmo. Até para manter uma prole. Não era assim? Pouco emprego, dificuldade, uma vida escassa. Aí um filho lá, porque o pai abandonou, ele caiu na marginalidade, aí descompensou, matou, foi morto, etc. Aí chega no mundo espiritual, todo mundo descompensado. Todo mundo precisando de tratamento. Aí levanta-se o dedo, vê a estrela que são os benfeitores. Pedimos, pelo amor de Deus, para nos ajustar. Aí os espíritos falam assim, nossa, mas colocar vocês no contexto de novo vai ser complicado. Lei de causa e efeito, eu sempre cito Jesus no Sermão da Montanha, quando ele fala assim, reconcilia-te com o teu adversário depressa, enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te encarcere, etc, etc, etc. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. A gente perde a oportunidade, dentro desse time da estrela,
A estrela vem, a estrela some, a estrela volta. A gente perde a oportunidade e depois tem que ser levado de volta. Aí a turma que está toda aqui hoje, o sistema tem 4 planetas ali e um astro. Né? O astro é Jesus, né? Está lá, os planetas no processo magnético do amor do Cristo. Aí só que é o seguinte, dispersou. Então esse foi para o sistema de Sírios, o outro foi para a Capela, foi para o Cão Maior, etc. Cada estrela foi para um lugar. Você trazer esse pessoal... Aí chega lá, nesses mundos, a gente vai criar vínculos. Vai assumir outras responsabilidades. Então para trazer de volta, para colocar os 4 juntos de novo, costuma demorar milênios. Costuma demorar um tempo assombroso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui, porque o assunto vai longe. Quer falar? Como dizia o nosso caro Honório, o assunto vai longe. Vai longe. Então, essa é uma dificuldade. É estrela, né? Vai para o cosmos. Essa é uma dificuldade que nós espíritas temos em entender essa dinâmica, porque muitas vezes nós até com uma certa irreverência, como se nós fôssemos os donos dos destinos alheios, nós dizemos assim, eu vou separar aqui, na próxima eu resolvo com a pessoa. Aí desencarna naquela confusão toda, os espíritos acolhem, aí vai bater o desespero. Aí ele vai procurar a estrela, que é o estrela local, que é o mentor. Não preciso reencarnar com a fulana para resolver. E agora vai ser complicado, porque ela mereceu ascender para planos elevados, lá na constelação de Órion. Só vai voltar daqui 500 anos. Aí o que eu vou fazer? Então nós temos essa irreverência no nosso comportamento. Então o que o Beto disse a respeito de Jesus, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho, é para nós termos cuidado com essas nossas irreverências de supormos que nós podemos adiar e deixar para depois. Depois pode ser uma complicação. Nós estamos no limiar de grandes transformações e, embora o Beto tenha se referido a esse tema, nós não podemos garantir que na próxima estaremos aqui na Terra. Nenhum de nós, em sã consciência, pode garantir isso. Nós podemos, como Kardec lembra na questão 872, podemos até avançar para mundos melhores, mas nós podemos ser convidados a ir para mundos mais atrasados. Então é importante que essa estrela da manhã, que é o Cristo para nós, ela seja apreendida na sua profundidade, porque Jesus era cumpridor dos deveres. Cumpridor dos deveres. Que é um tema que nós temos grande dificuldade em cumprir os nossos deveres. Até o sacrifício. Um companheiro pôs no chat ali, olha, Paulo Henrique está dizendo, mares calmos não fazem bons marinheiros. Não, os bons marinheiros se fazem nas tormentas. Aliás, o bom marinheiro detesta a calmaria. O bom marinheiro está navegando, quando ele cai numa calmaria é terrível. Aí eu vou brincar com você. Aí eu vou brincar com você. E marinheiro de primeira viagem adora a calmaria. Adora a calmaria. Então é no meio, o Sonora que brincava muito, né? Porque as pessoas estão querendo, eu vou lá para o Tibete, vou ficar em posição de lótus em cima do monte para poder evoluir. Mas o nosso Tibete hoje é um ônibus lotado, é o metrô lotado, é o assaltante com arma correndo atrás. Esse é que é o nosso Tibete, porque é nessa turbulência que nós temos que brilhar a nossa luz. Brilhe a vossa luz, dizia Jesus. Diante dos homens. Diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Ao Pai que está nos céus. Não quer se tornar o sol. Porque o sol é o Senhor. Em outra passagem, Lucas 11:35, ele vai dizer,
Cuide para que a tua luz não seja treva. Não é? É interessante essas reflexões, gente, porque num momento tão delicado que a gente vive, tem determinados instantes que nos falta referência. Nos falta referência. Aliás, nós vivemos num tempo em que estamos carentes de referência. Eu, outro dia, acompanhava um cientista político fazendo uma conexão com algumas décadas que se passaram, aonde na política nossa tínhamos referências de grandes políticos. E hoje a gente fica, muitas vezes, contando nos dedos na expectativa de surgir alguns. Né? Mas isso não é só na política. Em todos os segmentos. De vez em quando eu falo isso aqui na quinta-feira. A música. Existe uma carência tão grande de produção musical, né? Aí os sucessos de antigamente são remasterizados, novas versões. Né? A gente entende até, né? Porque tem muitos da década de 60 que estão reencarnados agora e que estão regravando And I Love Her, né? Gravando My Way e etc. Cadê as novas canções, os novos músicos? Tudo bem, a gente sabe que tem, tá? Eu estou dizendo que antes existia uma abundância. Né? Não estou desconsiderando os atuais, pelo amor de Deus. Tem muita gente boa aí também. Aliás, tem muita gente surgindo, né? Essa geração nova aí, enfim. Mas a gente vai para o campo das referências na ciência, na parte da educação, escritores. Então existe uma carência em muitos campos. Então, é natural que o ser humano levante o dedo e fale assim: Senhor, cadê a tua estrela? Onde estão as estrelas? E as estrelas, elas representam para nós, portanto, o grande futuro. Eis a poesia das estrelas, poeticamente falando. Porque as estrelas, elas dão uma ideia de algo inatingível, inalcançável. Porque para a gente viajar no cosmos, nós precisamos de energia, precisamos de recursos, não é simples. As sondas espaciais vão pesquisar, mas não dá para a gente ficar enchendo nave e mandar para o outro lado. Então, a sensação ela é extraordinária, porque ela, ao mesmo tempo, a estrela bate fundo no nosso coração, porque ela nos causa saudade. Isso pode não estar claro, mas a estrela causa saudade. É mesmo, aquele tempo que eu namorava, que eu ficava olhando para as estrelas com a minha namorada. Não é nada disso. É um sentimento de algo que está esquecido. Porque nós viemos das estrelas. Isso é que é importante. Nós não começamos a nossa história na Terra. Cada um aqui, ou talvez todos nós viemos do mesmo ambiente. Isso não importa. As estrelas representam, vamos dizer assim, aquele movimento em que o psiquismo se recorda que ele é divino e que ele nasceu para brilhar. Olha que interessante, vocês me desculpem, eu vou ser um pouco poético aqui nesses momentos finais, porque até o último versículo nos ajuda, porque o objetivo aqui com vocês a concluir hoje, com quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às estrelas, ou às igrejas, não é? A definir o seguinte, que é necessário que a gente aguce as nossas percepções para ter um ouvido de ouvir. E poeticamente as estrelas, a gente vai encontrar tantas coisas escritas, e eu fui buscar em 1929, uma referência às estrelas. Você foi longe, hein? Eu fui em 1929 porque nós regressão de memória? Não, foi regressão de memória não. Eu fui em 1929 porque nós vamos encontrar uma página psicografada por um espírito de nome Vitor Hugo.
O Victor Hugo, através da médium Zilda Gama, né? Zilda Gama, ele trouxe um seguinte pensamento. Mas antes disso, o que você quer falar? Pode dizer. Fala. Não, é só para referenciar aqui Paulo e a Corpus Coríntios, 1 Coríntios 15, 40, e a corpos celestes e corpos terrestres. Mas um é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Um é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere da inglória da outra estrela. Então a gente vê que uma estrela se difere da glória de outra estrela, a definir que existe gradação entre os mundos, gradação entre os espíritos. Agora o corpo celestial, que é o perispírito, a nossa vestimenta, ela pode estar refletindo a glória da terra, mas pode estar refletindo a glória da lua. Olha que interessante, a glória da terra por causa da conquista da terra, glória da lua porque a lua como o intermediário que está refletindo a luz do sol. Então o caminho ele é de graduação até atingir a glória das estrelas, que estão no sentido mais elevado. É a nossa trajetória espiritual. Então não dá para você ter expectativa de onde não dá para ter reflexão. O que eu quero dizer com isso? A gente acaba citando aqui como referência nos estudos algumas coisas que acontecem no dia a dia. Então, naturalmente, a gente busca referências, né? Então, por exemplo, nós falamos aqui sobre desagregação familiar. Naturalmente que a gente possa fazer uma conexão com alguma história que a gente conheça. Isso é apenas ponto de reflexão. Porque se nós estamos, talvez, caminhando num campo, num território mais ajustado do que outros estão, significa que esses que não estão ajustados, eles vão se ajustar. Pegou lá? É uma questão de tempo. É uma questão de oportunidade, porque o aprendizado é para todos e não tem jeito de você aprender só porque você leu, ou porque escutou alguém dizer, ou porque alguém aconselhou. Não é assim que funciona. É no dia a dia que a gente aprende mesmo. Outro dia eu escutei um companheiro me dizendo aqui na Casa Espírita, ele falou assim, fulano está caminhando para um problema. Eu achei muito interessante porque a pessoa me falou assim com muita lucidez e sem afetação. Naquele momento eu falei assim, se vai ou não vai, não vou entrar no mérito, mas o importante foi a expressão da pessoa. Ela falou com tranquilidade, por mais que possa até ter doído ela dizer isto. Porque ninguém fica feliz quando você vê alguém se precipitando, alguém esburacando, caindo. Não é legal, porque você sabe que o indivíduo vai sofrer. Só que a gente precisa de aprender a flutuar, a viajar nesses sistemas, né? Observando e procurando evitar que nós cometemos os mesmos desatinos. E estes que estão, de uma certa forma, desviando do roteiro, a gente tem que vibrar por eles. É assim que as estrelas funcionam. Vamos lembrar do caso da Lívia? Gente, quem não sabe, a Lívia é uma entidade espiritual que foi personagem do livro Há 2000 anos, um romance de Emmanuel, através do Chico, que vale, é um livro extraordinário para ler, né, e estudar. A Lívia, ela era esposa de um senador romano, de nome Públio Lentulus, e ela tinha 2 filhos. Uma filha que se chamava Flávia e um filho chamado Marcos. Um filho que, quando criança, foi raptado. E a Flávia, com 8 anos de idade, tinha a hanseníase, a doença, né, que antigamente falava que era a lepra. Não deve falar assim mais, porque é tratado até como preconceito. Não, é a hanseníase. É uma doença terrível, terrível. E a Flávia tinha essa doença. E a Flávia, a filha de Lívia, foi curada por Jesus, através dos apelos da mãe.
da fé que a mãe tinha. Então Jesus cura a Flávia. E a Flávia é o Chico Xavier que estava lá no viaduto Santa Teresa fazendo aquela prece, pedindo ajuda, e a mãe que hoje habita as regiões superiores, lá do mundo espiritual, estava como aquela estrela irradiando as bênçãos para, agora não mais como uma menina, mas como um médium responsável, com um trabalho magnânimo com Jesus. Então, esse colorido que a gente vai procurando empreender nesse final, é para a gente verificar com muita tranquilidade que nós temos uma eternidade para evoluir. O Júlio falou, não vamos deixar algumas coisas para amanhã. Porque se a gente deixa para amanhã, depois fica mais complicado resolver. Se você tem o dinheiro, vai lá e compra o leite. É melhor você comprar o leite do que gastar o dinheiro e amanhã faltar o leite. Que exemplo é esse, hein? Mas foi o que veio. A gente precisa de ajustar algumas coisas. Se você é pai, vai lá, seja um bom pai. Se você é avô, se você é avó, se você é filho, se você é marido, mulher, aproveita o tempo. Aproveita o tempo como se ele não voltasse. Porque, aliás, o tempo não volta. Volta a oportunidade. Mas afirma Emmanuel que a oportunidade, quando volta, ela volta com uma outra configuração. Né? Com uma outra configuração. Eu vi uma cena, foi ontem, estava chovendo, de tarde aqui em Belo Horizonte, eu passava no centro da cidade, ali exatamente na avenida, na Rua da Bahia, parece Carijós, e eu vi um companheiro se arrastando, com o corpo todo disforme, todo tortinho, um senhor de uns 60 anos talvez, ou mais, e ele se arrastava no chão, naquela situação de muita penúria, debaixo de chuva. O coração da gente corta, não é? O coração da gente corta. Aí naquele momento, um amigo espiritual me disse assim, pois é, meu filho. Aí ele me mostrou um painel, eu vi uma fotografia como se fosse, desse indivíduo numa situação no passado, onde ele protagonizou muitas torturas para seres humanos. Ele era um déspota. Né? Assim, não vou entrar na particularidade. Mas aí o amigo espiritual disse, pois é, e agora ele está se redimindo. E Jesus está enviando as estrelas da manhã para cuidar dele. Aí nesse momento eu vi um painel de seres luminosos andando com ele pela via pública. Eu fiquei estarrecido, no bom sentido. Porque você vê cenas que, na maioria das vezes, elas não explicam, elas não retratam uma realidade espiritual. A princípio, olha lá. Nossa, está sofrendo demais. A gente leva para alguns campos que não necessariamente são aqueles que elucidam. Ele estava ali sim sofrendo. E que bênção que alguém pudesse chegar e ajudar. Naquele momento eu não pude socorrer, porque eu estava com um tempo determinado, mas os benfeitores espirituais estavam ali, iluminando como uma estrela o caminho dos homens, ou daquele companheiro. Ô, Júlio, você me desculpa, mas olha que interessante esse texto do Vitor Hugo. Eu vou ler só um pequeno, porque a história é longa. Está no livro Diário dos Invisíveis. É um livro que vocês não acham esgotado, talvez em sebo. Tem páginas belíssimas de Zilda Gama, inclusive um texto muito bonito de Allan Kardec, de 1929. O texto de Vitor Hugo diz mais ou menos assim, vou ler só uma parcela. Falando das estrelas, emblema da perfeição. Representa o impossível, ou o irrealizável nesse planeta. Para a humanidade terrestre, é o inatingível. É o símbolo da imortalidade, da divindade, do que se não alcança sem grandes esforços,
e só nas regiões etéreas. A luz da estrela é um beijo divino esparso por toda a criação. É a alma das estrelas e dos sóis, fragmentada do soberano do universo. Pois bem, se não concretiza aquele ideal nesse mundo, no minúsculo planeta em que sofreu Jesus, é plena de realidade para a alma lapidada, afeiçoada na forja ardente das árduas provas, remodelada, eterizada, quando se exterioriza do casulo carnal, torna-se imponderável e fluídica. Tal um nível floco de bruma, varado por um dardo de Apolo, e pode, ao fim, ascender ao infinito. O infinito, palavra mágica, inigualável, que exprime, no entanto, vagamente a realidade, a vastidão sem limites, a amplitude sideral, em confronto do qual o Pacífico e o Amazonas não passam de átomos de água, não havendo outra no vocabulário humano para expressar o incomensurável, onde giram bilhões de bailarinos. Um vestido de crepe, outros de fulgurações de diamantes. Imaginai agora o encanto, o assombro, a perturbação que se apodera de um espírito quando, pela potência indescritível da volição, iniciando a sua trajetória ascensional com a velocidade prodigiosa de um raio estelar, começa a descortinar o empíreo, o insondável, o ilimitado oceano de éter, onde as constelações, os planetas, as nebulosas, os cometas, betibelces do espaço, estão imersos, sem se entrechocarem, movendo-se ritmicamente, como se o influxo da batuta de ouro e de uma orquestra invisível, regida pelo Maestro Divino, que jamais no transcurso dos évos discrepou sequer uma semifusa luminosa da criação celeste. O espírito neófito, nos surtos arrojados pelo incomensurável, mergulhado no infinito mar de luz, sente-se como que alucinado. Tem a vertigem do belo, do infinito, do absoluto. Por quê? Não vos permite o onipotente Senhor ampliar as vossas relações sobre o que se passa na amplitude constelada? Vocês podem indagar. Mas a resposta é: porque poderiam ofuscar as mentes, ou seriam incompreendidas. Faço ponto, pois levo através do ilimitado o pesar de não poder, numa linguagem empolgante e fúlgida, narrar a fascinação, o deslumbramento que senti quando, bruscamente saindo das sombras que me ocultavam os primores do universo, vi-me imerso na luz dulcíssima, serena, veludosa, inaudita das estrelas, ficando convicto de que o belo e o maravilhoso, inatingíveis na terra, são realidades vitoriosas no além. Vitor Hugo.
Ufa! Que texto! Que mensagem! O céu estrelado, espaços imundos, que maravilhas nos reservais, imensidades sidéreas, profundezas sem limites, dais a impressão da majestade divina. Em vós, por toda parte sempre, está a harmonia, o esplendor, a beleza das estrelas. Leon Denis. Fechamos assim a nossa manhã, falando da estrela do amanhã, e a gente conclui assim, Júlio, essa carta de Tiatira, com a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa autoridade espiritual? Foi a pergunta, foi o nosso tema. E aí eu vou encerrar apenas como citação, indicando a vocês que procurem o livro intitulado Harmonização. É um livro de Emmanuel, aonde tem uma lição intitulada Autoridade. E nela, Emmanuel diz assim, que o poder é concedido de fora para dentro para os indivíduos. Alguém pode te dar poder, mas a autoridade ninguém te concede. A autoridade é conquista do Espírito. E em nos referindo às estrelas, as estrelas por si só têm autoridade sobre a nossa destinação. E elas são suaves, brandas. Por isso é que elas se apresentam nas manhãs. Inclusive para nos falar que o dia está apenas começando. E chegou a hora de mudar. Chegou agora o momento de traçar o destino, comprar a passagem e nos preparar para os voos para a eternidade. As coisas da terra se modificam. As coisas da terra se sublimam quando a gente adquirir a capacidade de amar. E nessas vibrações, nós agradecemos a presença de todos. Hoje eu empolguei aqui, viu, Júlio? Mas semana que vem, nós iniciamos a 5ª carta. Do capítulo, é o início do capítulo 3 do Apocalipse. Então vocês ficam convidados para estar conosco. Nós, portanto, agradecemos a presença, agradecemos os nossos amigos que se encontram no chat, que acompanharam a transmissão, vibrando, enviando perguntas. Por certo, não conseguimos atender a todos, mas fica aqui a dica para aqueles que se interessarem em encaminharem as suas perguntas para o e-mail feacminas@gmail.com, que a gente tenta responder e trazer em forma de conteúdo do estudo da próxima semana. O Júlio fica encarregado de responder as perguntas que chegarem dos nossos irmãos do chat. Estrela da manhã. É isso aí. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de pedir, então, ô Júlio, faz a prece final por nós, e assim fica para nós também esse momento de vibração, endereçando a todos que sofrem no mundo. Senhor Jesus, divino sol de nossas almas, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui nos posicionarmos para a recepção das luzes que do alto se derramam sobre todos nós, falando-nos da misericórdia, da esperança. Estejamos firmes, mantendo o otimismo, a confiança. As tempestades que se abatem sobre a terra ainda permanecerão por um pouco tempo,
mas certamente passarão. Que nós não sejamos as vozes da tempestade. Que nós não sejamos o campo de repercussão onde se ecoem os distúrbios e as revoltas. Estejamos atentos aos ensinos do Mestre e possamos no nosso dia a dia, embora como pirilampos, fazer brilhar a luz que recebemos do alto para aqueles que caminham pelos vales da sombra e da morte, vejam esses lampejos e possam também se dirigir ao porto seguro. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia envolvam-nos a todos hoje e sempre.